Falar sobre crianças que merecem uma educação respeitosa, a gente convida a professora, gestora das infâncias, Gisele C. Reis. Obrigado. Bom dia, gente. Prazer enorme estar aqui. Eu sou Gisele, tenho 18 anos que atuo, 19 anos que atuo na educação infantil. Já tive em sala, já tive na direção e um aprendizado aí para mim bastante longo. Sempre apaixonada por essa área da infância. E por que eu quero falar da educação respeitosa? Duas coisas na minha trajetória de estudo que me chamaram a atenção. Eu falei, gente, eu preciso fazer algo diferente. Eu sempre quis ser a diferença. No negócio de religião eu protestava. Eu já fui evangélica, católica, já fui de tudo e eu protestava. O pastor, o padre, eu quase fui expulsa da crise. Mas enfim, eu falei, eu quero fazer diferença na vida, principalmente das crianças. Porque quando a gente que é criado num lar, você teve uma educação respeitosa, você teve uma família perto de você, você viu tanto que isso faz diferença, né? É aquilo que eu falo, a gente está vivendo uma geração de crianças órfãos de pais ricos. E aí eu comecei a minha monografia na prisão. Eu fui conversar com os presidiários. E é muito interessante porque tem uma trajetória, todos eles passaram por educação respeitosa. Não? Você fala assim, porque você vai carregar menino demais no colo, vai deixar ele mimar? Não, ao contrário, todos sempre num ambiente muito hostil. E aí começou a rebelião, eu tive que parar no presídio e fui estudar a história daquele menino que sequestrou ônibus no Rio. Né? E aí a trajetória dele também é surreal. Ele viu a mãe dele sendo assassinada na chacina da Candelária, era abusado todo dia. Eu falei, gente, o que está faltando hoje no mundo é o respeito, né, gente? E outra situação que me aconteceu foi eu fazendo estágio, cheguei numa sala da professora, a professora fazendo a rodinha, é o costume da gente da educação infantil, a gente tem uma rotina, dentro dessa rotina tem a rodinha, hora de dar voz para as crianças. E ela, o que você fez? A menina, eu fui no parque, você. Aí um fulano falou assim, meu cachorrinho morreu, você. Gente, como assim? Que dor que aquela criança não devia estar trazendo ali, que o cachorrinho dele tinha morrido, e aquela professora, hora nenhuma, ela só queria cumprir o papel dela de fazer a rodinha, como assim? E aí eu falo que nessa trajetória de educação, eu tenho um laboratório em casa, eu falar muito, eu dou exemplo da criação dos meus filhos, porque eu tenho uma criança de 6 anos e um rapaz de 19. E quando eu descobri a gravidez, por acaso, do João, ele não foi planejado, mas foi muito amado, eu falei, meu filho vai ter uma educação respeitosa, sem eu precisar levantar a mão para ele. E eu quero ser uma professora respeitosa. E aí eu comecei a estudar. E aí a gente sabe, igual eu falo assim, nós somos criados numa educação antiga, autoridade, né? O pai, quando fala assim, meu pai não podia me olhar, isso me sobe até o medo, quando eu falo, para isso botando vantagem, assim, né? Meu pai não podia me olhar, porque eu já sabia o que eu tinha que fazer. Não era criar pelo respeito, era criar pelo medo, né? A gente criava, os pais, quer dizer, né? Essa geração criava-se pelo medo. E aí eu falei, gente, isso não é legal, é assim, a gente precisa ver a criança como um sujeito. As coisas estão evoluindo, a criança é um sujeito. E aí começaram a se virou o viés de linha de educação, que veio a educação respeitosa, só que as pessoas não entenderam muito o viés e pularam para o de 8 a 80. Da autoridade para a permissão. A criança pode tudo. Agora, porque ela é vista como sujeito, vamos deixar a criança quebrar o barraco e está tudo ok. Né? Eu falei, não, a gente tem uma linha tênue, gente, a gente encontrar esse equilíbrio, mas é necessário. E é ali que a gente muda e modifica a vida da criança. E eu falei, quando entrar para a sala, eu quero ter esse olhar, esse amor. O que é essa criança? O que ela traz de história? O que ela traz de vida? Né? Tanto é que eu descobri um tumor, um aluno, com esse olhar. E eu sempre fui uma professora. Eu falei, gente, essa questão do brinquedo de plástico, essas coisas eu nunca gostei. Eu sempre fui de receber as crianças abraçando, dando um beijo, segurando na mão, porque pelo tato você sente. Né? Quando diretor, eu estava na porta da saída e da entrada, recebendo meus alunos, dependendo de quanto de aluno me dá, eu falo, esse aí não tá bom não, vai dar trabalho hoje, dependendo, né, tia? Ou ele tá passando mal. Dá a gente 5 minutos a professora vem falar, Gisele, fulano não tá passando bem. Eu falei, eu vi pela entrada. Esse olhar, né, de olhar nos olhos, dar bom dia. Então, assim, eu sempre busquei esse respeito pelas crianças, como sujeito mesmo de ver. E fiz essa trajetória na educação, enquanto mãe também tenho tentado fazer isso. Porque muitas das vezes a gente conta adulta, a gente tenta emitir força
Você era igual eu falo, você tem que fazer porque eu estou andando, essas coisas. Eu falo muito isso nas palestras com os pais. Você está gostando do que você está vendo com a sua criança? Não estou, Gisele. Você já se olhou? É o que você falou, a criança ela não esponja, ela absorve tudo. 0 a 7 anos ela está aprendendo por imitação. Né? A gente tem o Rudolf Steiner aí, que ele fala, o Rudolf Steiner ele criou a antroposofia, a pedagogia Waldorf. De 0 a 7, a criança é movimento, gente. Você tem que falar para movimentar. E aí você chega numa escola de educação infantil, estão colocando os meninos em fila para poder tentar andar, ele está dando conta do próprio corpo, aí o menino machucou, a professora ainda vai em cima. A prática dela é terra. Eu não tenho que pôr menino de 0 a 2 anos fazer fila, nem até 7, né, recomendado. Mas aí, quer dizer, eu não olho para a minha prática, eu quero ocupar a criança. E aí ele fala que o mundo que a criança é movimento, e que o mundo é bom. E o que a gente tem feito para que esse mundo das crianças sejam bons? Hoje de 0 a 7 anos. Né? Então, eu estava falando. Sim, da educação respeitosa, mas eu ia contar uma situação, depois eu ia. Então, o que acontece? Eu tentei trazer isso para a minha vida e para os meus alunos. Eu estava contando que eu descobri um tumor de um aluno. Por quê? Ele começou a ter desequilíbrio, andar desequilibrado, aí ele comia, ele vomitava, e era que a gente com esse olhar atento, quando professor eu falo, gente, você tem que conhecer a história. Por isso existe a anamnese, existem todas essas situações que a gente educa desde o vindo. Né? É bom você sentar na família, saber da história daquela criança. Ali você já dá o raciocínio para ela. Porque a educação começa dentro do ventre. Eu falo isso porque o João Vitor, dentro da minha barriga, eu cantava música para ele, sempre conversava. Quando ele nasceu, ele estava no meu colo, eu cantei a música, ele demonstrou, né? Com um sorrisinho, mexeu o corpinho, porque ele sentiu a música. Então a gente educa desde. Então, às vezes, a mãe não teve uma gestação bacana, não teve uma tranquilidade na gestação, a criança ela vai trazer isso na hora que ela estiver. E aí esse menino começou, o menino muito ativo e tudo, começou a ficar nos cantos e tudo. E aí eu chamei a mãe dele para conversar. Falei, olha, não tá legal, tá demonstrando, vamos procurar um neurologista, tá acontecendo. Ah, não, Gisele, sabe o que é? Em casa teve um assalto, eu acho que ele ficou muito impressionado, isso é emocional. Eu falei, olha, não é emocional. Eu vou te dar mais uns 2 dias aí, vou observar, qualquer coisa eu volto a te falar então. Se você tá achando que é emocional, mas eu acho que não. Aí, enfim, em 2 dias ele continuou, ele almoçava, ele gritava, ele ficava banhando, ele ficava só no canto, parado, perdia equilíbrio. Eu falei, leva, não custa, melhor a gente pecar pelo excesso, né? Aí ela pegou e levou, e aí realmente ele já estava com um tumor do tamanho de um limão na cabeça. Estava começando a afetar os movimentos, e por isso que ele vomitava. Então é isso, a gente tem essa educação respeitosa pelas crianças, né? Igual eu falo, a gente tem muito professor que tenta, eu sei, igual eu falo, gente, não é fácil, são 20 crianças, com histórias diferentes, com lares diferentes, mas são crianças que não estão com o cérebro formado. Nosso cérebro começa a ser formado a partir de 3 anos. Com 25 anos é que se forma o córtex pré-frontal, que é a parte mais evoluída do cérebro. Tanto é que tem lugares que estão discutindo a maioridade. O Brasil quer ser retrocesso, então estou querendo diminuir a maioridade. Em lugares do mundo estão querendo aumentar, porque o cérebro ainda, até 25 anos, não estão formados. E aí você vai debater com uma criança. Aí quando eu falo em educação respeitosa, vamos pegar exemplos nossos. Vamos pensar aí. Você gosta de emprestar seu carro para alguém? Sim, emprestaria? Chegar aqui e me empresta seu carro? Quando uma visita vai na sua casa, derrama alguma coisa em cima da sua mesa, o que você faz? Preocupa não. Preocupa não, deixa que eu vou lá, eu pego, eu limpo, você não preocupa, isso acontece. Né? Quando alguém do seu lado deixa, você está precisando de alguma coisa? Você quer alguma ajuda? A criança chega no parquinho, a criança de 0 a 7 anos, a gente tem que entender que ela é egocêntrica. De 0 a 2, ela é o extremo, ela só enxerga ela. A gente tem eu, tu, eles. Então, o 0 a 2 é o eu. 2, 3, 4 anos começa o tu, ela começa a ter o melhor amiguinho ali, né? Até que elas andam de tudo. A fulana é minha amiguinha e começa. E lá para 5, 6 anos começam eles, que eles começam a se formar em grupos de meninas e de meninos. Só que de 0 a 2 anos, gente, a criança, ela só enxerga ela acabou de chegar no mundo, é ela. Aí você vai no parquinho, vira para a criança e fala assim, empresta seu brinquedo. O brinquedo é a extensão do corpo. E a gente faz de tudo para a criança emprestar, ou na sala de aula, que a gente está lá atuando, e a gente, esse menino, pelo amor de Deus, não quer emprestar o brinquedo? Não, isso dói nela. O brinquedo é a extensão do corpo dela. Aí você faz o quê? Empresta. Não, tem que saber dividir. Mas você empresta seu carro?
a gente enquanto adulto, né? Aí a criança derrama, pelo amor de Deus, você desastrar demais, não sabe nem almoçar direito, você está de... mas eu nunca visitei tempo lá na sua casa, não. Olha o tanto que a gente subestima a criança e invalida essa criança o tempo inteiro. Por isso que eu falei, gente, eu preciso trazer essa educação respeitosa. E é aquilo que eu falo, nem 8 nem 80, nem autoritário e nem permissivo. Eu preciso, foi o que eu falei, eu preciso me tornar uma autoridade amada. Entender aquela criança, mas ser autoridade. Né? E aí quando a criança está doente, para de brincar, moda menino. Tem doença nenhuma, não para. Né? Ou cai, machuca, não machucou não, levanta aí que não machucou não. A gente invalida o tempo inteiro. Né? A gente não enxerga a criança como sujeito. E aí, igual eu falo assim, a minha mãe falou assim, você que fica criando a Maria é muito diferente do João. Eu falei, graças a Deus, significa que eu estou evoluindo, porque como tinha 19, eu ainda peguei um pouco, assim, invalidei. Fui criança ainda mais, mas eu invalidava, falava, né, nessa autoridade, ainda mãe, professora, eu tinha que ser perfeita. Nossa Senhora! Então, assim, tem umas coisas que aí eu falei, graças a Deus, mas isso para mim, você falar isso para mim, não, você não está me xingando, você está sendo elogio para mim, que bom. Ela falou assim, porque você deixa ela fazer tudo o que ela quer. Eu falei, não é que eu deixo ela fazer tudo o que ela quer, só que ela tem voz, aqui dentro de casa ela vai ter voz. Então, você igual fala assim, disser, como você faz isso na prática com os meninos, igual, por exemplo, a gente tem uma rotina, quando eu estou em sala, a gente tem uma rotina, mas muitas das vezes, igual eu falo assim, são coisas simples durante a rotina das crianças, gente. Por que você tem na hora do Lego, colocar todo mundo brincando de Lego? Você não pode montar cantinhos de Lego, de massinha, a criança ter o poder de escolha, né? Isso é dar voz à criança, isso é respeitar a criança, né? Como a mamãe outro dia, a Maria, mãe, quero ir de pijama para casa do meu avô. Eu falei, filha, pode ir, não tem problema não, você vai sair do carro, eu vou te colocar lá dentro, não tem problema não, mamãe. Você deixa a menina, ela vai de pijama. Eu falei, mãe, quantas vezes você já desceu no prédio de pijama para poder pôr lixo na rua? Mas a Maria não pode, né? A gente é igual fala assim, o adulto pode tudo, a criança não pode nada. Mas e o dia que ela tiver uma festa, ela vai falar que vai de pijama? Eu falei, não, aí eu dou o poder de escolha para ela, filha, tem essa roupa aqui, tem essa, qual que você quer? Né? A gente vai criando estratégias com a criança, de modo que você dá respeito a ela e voz a ela, sem perder a autoridade amada. Tem coisa que é inegociável, gente. Igual, por exemplo, eu que trabalho na escola integral, é negociável com os meninos deixar que eles não escovam dente. E aí o que a gente vai fazer? Né? Isso é inegociável. Agora tem coisa que você pode negociar com a criança, mas a gente na condição de adulto, a gente muitas das vezes quer colocar como autoritário, manda quem pode obedecer, não tem juízo. E aí eu me dei conta quando eu me tornei mãe, falei assim, eu sou uma pessoa digna de ser imitada, porque o meu filho vai me imitar. Eu sou uma professora digna de ser imitada, porque os alunos também são nossos reflexos. Então, na hora que uma criança chorava, eu baixava, olhava no olho dela, o que você está sentindo? O que está acontecendo? Vem cá, me conta. Enquanto diretora, às vezes o professor falava, você vai descer para a Gisele. Aí esse dia eu falei assim, eu esperei a professora virar, a menina estava fazendo bagunça, ela você vai descer lá para a Gisele. Aí o outro colega me deu, professor, desce, porque lá tem colo. Porque era uma criança de extrema vulnerabilidade. Então, quando ele apontava, eles mandavam para mim. Só que eles achavam que ia mandar para mim para brigar. Porque eu não brigava, era uma criança que precisava de colo. Então, ele falava assim, desce, quando desce aqui lá na Gisele, é bom demais. Aí na hora que o professor, tá vendo? Você fica fazendo graça para esses meninos, agora virou moda descer com a Gisele. Eu falei, que bom. Isso aqui, essa criança, para vocês terem ideia, ela deu uma mordida na minha menina, que a diretora chegou para mim quando eu chegar e falou assim, ainda bem que foi isso comigo. Uma hora dessa a gente já está presa. Bom, já é o repórter da escola. E foi muito profundo. Ao ponto dela ter que ficar internada, porque a gente ia observar a evolução da mordida, porque o médico falou que a boca é um dos lugares mais sujos, né? Então ela tem que ficar internada para tomar antibiótico na veia, só que não precisou, graças a Deus. E na hora que ela foi mordida, a professora chegou chorando para mim com ela no colo. Falou assim, Gisele. Eu falei, que mordeu foi? Eu falei, o aluno dela foi. Eu falei, cadê ele? Eu sabia que ele não estava bem, porque era uma criança de uma extrema vulnerabilidade. Tanto é que a gente acionou você tutelar para a família. Mas você está preocupado? Eu falei, gente, eu sei que vocês vão cuidar da minha filha. Cuida da minha filha, mas eu preciso ver ele. E aí eu fui lá ver ele. Estava extremamente agitado, chorando. Aí comecei com ele a saber que na noite anterior ele não dormiu, porque o pai e a mãe ligaram, a garrafa no outro, quase que acertou nele, o irmão, e essa foi a noite dele.
E como ele externou isso lá na escola? Graças a Deus, realmente foi minha filha, gente. Eu falo isso assim, essa questão da gente criar a criança, igual eu falo assim, muitas das vezes eu andando na rua, o povo diz, sério, gente, vai pôr um limite. Essa aqui é uma coisa que começa pequena da criança, que a gente vai pôr um limite, a gente vai ter mania feia de fazer isso. Vamos comprar um sapato maior para eu durar. Ali você já está perdendo o limite, você já não está dando limite para a criança. Vou comprar uma blusa, ali você já está tirando o limite da criança. Então são pequenas coisas do nosso dia a dia que a gente vai fazendo, que a gente vai invalidando e que a gente vai destruindo esse limite dessa criança. Outra coisa, igual por exemplo, teve uma vez que eu estava no Hotel Fazenda, aí estava tendo um festival de sorvete, meu menino brincando, fui lá nele, filho, vai ter um festival de sorvete agora, vamos? Não, eu estou brincando aqui, não vou não. Eu falei, eu vou entrar na fila, tá bom? Depois você vai ter que entrar. Entrei na fila. Aí na hora que ele chegou à fila, mãe, cheguei. Estou na fila. Você vai lá pro final da fila. É um absurdo você fazer isso. A mamãe não dormiu. Não, gente, não é. Eu chamei ele, teve a oportunidade. E são nesses pequenos dias que a gente vai construindo essas regras para as crianças e dando essa educação respeitosa para eles. E ele foi, numa boa. A gente não tem que enfrentar a fila todo dia. Ele tinha que aprender que ele vai ter que entrar na fila. Ele não quis aquele momento? Ok, não tem problema. Mas uma hora ele vai ter que entrar na fila. E não vai ser na minha frente para ganhar a vantagem. Né? Então, assim, são coisas no dia a dia que eu vou fazendo com meus alunos que vai dar essa educação respeitosa. Eu falo que... aquilo que eu falo assim, acabei de falar. Se eu sou digna de ser imitada, igual o João, eu vou dar muito exemplo. Igual eu falo, gente, é um laboratório a minha casa. Um de 19 e a outra de 16. Ele começou eu sempre faço o faxinão de final de ano. Então, desde pequenininho, filho, vamos fazer o faxinão de ano, vai entrar coisas novas, a gente tem que tirar o que a gente já não está usando mais. E aí, ele falou, tá bom, mamãe, tá bom. Aí ele tirou um tanto de brinquedo e falou assim, mamãe, mas eu quero dar para a Antonella. Eu falei, tudo bem, filho. Aí todo mundo, mas ele vai dar para a Antonella? A Antonella não precisa de brinquedo, porque era filha de uma amiga que ele tinha muita consideração, que ele gostava muito, e para ele era significativo dar para ela. Falei, gente, o João, na idade dele, ele não tem idade de entender que uma pessoa precisa, outra não tem, ele não tem noção do valor ainda. Para ele, na concepção dele, ele quer dar para a Antonella, que é o que significa, né? É o que é significativo para ele. Ele deu esse presente para a Antonella, deu esses brinquedos e tudo. Aí eu falei para a mãe, se você quiser doar, eu sei que a Antonella não precisa. Mas naquele momento eu estava ensinando para o meu filho que ele precisava abrir mão daquilo que ele já não estava usando. Para que ele ia dar, ele tinha o direito de escolher. Num outro momento, numa outra idade, filho, vamos sentar aqui. Tem gente que precisa mais e tudo. Mas naquele momento de 3, 4 anos. E aí ele foi no aniversário, foi numa casa com um amiguinho, e o amiguinho não usava uma arma. E o amiguinho emprestou, achei tão bacana. O meu amiguinho prestou atenção que o João ficou doido com essa arma. Quando foi aniversário do João, o amiguinho chegou com a arma de presente pro João. E eu falei assim, gente, olha que bacana. E aí eles começaram na escola um movimento que ao invés de comprar presente, dava aquilo que o outro não gostava. Ou que não usava mais e que o outro gostava. E os pais acharam que foi tão bacana que os pais compraram essa ideia que eu falo assim, gente, hoje eu chego com tem usado, como assim, você está dando presente usado para... Né? Então, assim, é isso que eu falo, a gente está precisando trazer simplicidade para a nossa vida, aquilo que você falou, a simplicidade para as crianças. Né? Essa questão, eu sempre falo lá em casa, eu sou mãe solo de 2, eu falo, gente, a gente precisa criar um ambiente de colaboração. Então, minha menina de 2 anos, ela lavava vasilha do jeito dela, mas lavava. E a maneira que eu tenho de incluir isso na minha rotina, porque a minha rotina é muito agitada, trabalho o dia inteiro e tudo. Então, todo o movimento que eu faço em casa, eu crio uma brincadeira. Eu incluo eles. Então, meu menino de 19 anos, eu estava ali, dando palestra, ele estava arrumando ela, eu quero ter um aniversário para ir. Ele mandou foto, mãe, acabou o cabelo, mãe, o sandália é assim, mãe. Sabe? E a gente cria esse espaço de colaboração. Porque eu falo que está precisando, hoje em dia, é isso, assim. Os pais não estão tendo tempo, isso é normal, eu também não tenho, gente. Nós estamos decorrida, a gente tem que correr atrás. Mas em um momento que eu estou com eles, é com eles. E eu criei com eles o que também? O dia do filho único. Então, o dia que a Maria vai para a casa do pai, meu filho, vamos sair hoje nós dois? Sentar no barzinho, tomar um show, conversar, me conta aí o que está acontecendo na sua vida. Mãe, estou saindo com a menina, mas não está legal. Sabe? Ao ponto dele dar conselho. Hoje eu tenho uma
liberdade com o meu filho, uma educação que a gente tem, assim, que a gente criou, ao ponto dele sentar e falar, mãe, tá legal isso que você está fazendo, não, podia a gente trocar uma ideia assim, muito tranquilo. E a hora que ele sai, filha, vamos fazer o dia da filha única? Aí a gente faz o dia da beleza, essas coisas todas. Então, e o tempo inteiro, igual eu falo, na pandemia, a gente teve muita essa questão de acesso a ficar no celular o tempo inteiro. E aí, foi a época que a minha menina mais sentiu. Porque eu o tempo inteiro no telefone, a mamãe, você não tem atenção para mim. E aí um belo dia, a Gisele acorda, a Valéria ligou para minha mãe, ligou no celular da minha mãe, cadê a Gisele que não está atendendo o telefone? Nós estamos entrando em reunião, prefeitura, estou chamando. A Valéria está aqui, só um minutinho. Gisele, Valéria aqui, beleza. Aí entrei na reunião da mamãe e tudo, falei, gente, agora vamos achar meu celular sumiu, cadê meu celular? Ele respondeu. Perguntava para ela, mamãe, ou Maria, cadê o celular da mamãe? Mamãe, os vilões esconderam. Os vilões, gente, tive que comprar o celular, em urgência, porque não achei o celular. Muito tempo depois ela escondeu num vão que tinha na cadeira do menino. E aí, eu falo assim, ontem eu estava na casa da minha sobrinha que está com o filho, e ela falou assim, eu peço todo dia para Deus me dar a paciência que você tem, tia, para cuidar de criança. Porque, igual eu falo assim, na sala de aula, gente, eu criei um respeito tão grande com os meus alunos, quando eu dava sala, que eu fiquei 3 anos afastada, eu estava na direção. Mas a turminha que eu tinha, até hoje eles me mandam mensagem, tudo, já estão um adolescente, tudo. Quando eu perdi meu pai, que chegou, aí passei pelos dias de licença, quando eu retornei, eles viraram para mim, eu lembro disso até hoje, o Davi e o Gustavo olharam para mim e falaram assim, professora, você não está bem, não, né? Sabe, um dia que eu não estava bem, gente, por essa educação assim, de baixar, de sentar, de perguntar, eu sabia, quando o menino ia descer, às vezes fala assim, você parece mãe. Eu falei, não, gente, é isso, é porque você dá voz para a criança. E eu falei, não estou. Ele falou assim, então vamos fazer a rodinha, você deita aqui no meio que a gente só vai fazer carinho com você. E aí eu deitei e eles ficaram fazendo carinho em mim um tempão, e eu muito chorosa ainda com a perda do papai. E foi essa experiência assim, vivida, nessa educação respeitosa que eu trago. Eu devia ter trazido slide, né? Porque eu mostro essas cenas assim, que a gente vai fazer no nosso cotidiano, que a gente aceita de um adulto, mas não aceita de uma criança. E que a gente invalida o tempo inteiro. E a gente está lidando com uma criança que está com o cérebro em formação. O Dolph Steiner, criador da filosofia, ele fala que a partir do momento que a criança sofre uma violência, seja ela verbal, tudo, é como se a gente estivesse colocando ferradura nelas, como se a gente estivesse enrijecendo as nossas crianças. E é o que a gente está fazendo isso o tempo inteiro, seja até com televisão, acesso à televisão. E aquilo que eu falo, a tecnologia está aí, a gente tem que saber usar. Né? Eu tenho o tempo programado. E aí quando eu falo assim, contação de história, essas coisas, eu falo, gente, cadê as professoras contando história, cantando? Hoje tudo é eletrônico. A gente está com as crianças com problema de fala, por quê? Você não escuta mais um adulto conversando com uma criança. Né? Isso é achismo, a gente está aí vendo aí os estudos que estão fazendo. Quer dizer, a voz humana está perdendo sentido para a criança. Porque você chega numa sala, é som, retroprojetor, aí você quer colocar uma música para a menina, você põe no som, você não canta. Você quer contar uma história, você joga no YouTube, é a tecnologia que vai contar a história. E a gente está deixando as nossas crianças à mercê disso. Desse tanto de estímulo visual, e perder, né? Deixando de respeitá-las no que elas realmente precisam. Porque eu falo, a partir do momento que você não traz para a sua prática pedagógica aquilo que a criança precisa, para a idade dela, é o que eu falava com as professoras, a gente precisa entender o que uma criança de 1 ano precisa. Vamos lá, o que ela precisa desenvolver com 1 ano? Com 2 anos, com 3, com 4. A partir do momento que a gente começa a trazer alfabetização com uma criança de 3 anos, a alfabetização que eu falo, ao pé da letra, igual estão trazendo, para satisfazer o pai, é o pai que a gente está satisfazendo. A gente está desrespeitando a nossa criança. Que sabe deixar de escutar. Né? Outro dia uma professora lá no refeitório, uma bagunça com a menina, porque a menina sentou no lugar que a professora colocou, mas ela queria sentar em outra. Ô, gente, para que entrar em disputa com essa criança não pode escolher onde ela quer sentar. Eu, como adulto, eu tenho que mandar e tenho que ser autoritário e falar, você vai sentar aqui? A gente tem nossas manias, nós adultos. Nós temos nossas manias, por que as crianças não podem? É aquilo que eu falo, tem coisa que é negociável. Tem coisa que é negociável, tomar banho, escovar dente, bater no outro. Mas é aquilo que eu falo, e o que está por detrás dessa criança? A gente precisa entender essa criança, o que vem por detrás dela. Porque se eu não estou gostando do que eu estou vendo do meu aluno,
eu preciso mudar enquanto professora. Se eu, enquanto mãe e pai, não estou gostando do que eu estou vendo no meu filho, eu preciso mudar enquanto pai, enquanto mãe. Eu preciso ser digna, principalmente de 0 a 7 anos, digna de ser um adulto que uma criança possa imitar. Porque eu falo, autoridade amada. Igual, por exemplo, o que me trouxe essa palavra autoridade amada, que eu falo. Na época do João, quando eu cheguei para pediatra, eu falei assim, ele está bebendo Coca-Cola na mamadeira. Ela falou assim, ele compra Coca-Cola. Ele tem dinheiro. Eu não estou sendo autoridade para o meu filho. É o que o Paulo falou. Tem criança em escolas boas, pandemia. Por quê? Porque o pai que está comprando está com lá dentro. Eu falei, eu não estou sendo autoridade. Outra coisa que eu ensino para minha filha, igual eu falo assim, e dentro das salas também, né? A questão, por exemplo, na vida da gente existe hierarquia. A gente tem que respeitar a hierarquia no trabalho, em qualquer lugar que a gente vai. E lá na minha casa é inegociável eu servir o prato de comida para o João primeiro, porque ele é o primogênito, e minha filha tem que entender isso. São pequenas regrinhas que eu coloco no dia a dia com os meus alunos ou com meus filhos, para ter essa educação respeitosa, que faz eles refletirem naquilo que eles estão se tornando. Porque, igual eu falo, eu chegar, impor, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, não sei o quê. Você quer ver uma coisa? Eu sempre, na hora do parquinho, nem voltar do parquinho, é um suplício, né? Na hora que acaba o horário do parquinho. Gente, uma coisa pequena, simples. Você, para sair, você não precisa te avisar com antecedência? Paulo fala, nós vamos sair tal dia, tal hora. Por que a criança você pode fazer isso? Então, chegava no parquinho, crianças, daqui 5 minutinhos, o parquinho vai acabar. Combinado? Combinado. Você está orientando a criança, você está respeitando ela, dizendo, olha, daqui a pouco, do que chega, todo mundo, acabou o parquinho, que é o que eu vejo a maioria fazendo. Toda festa que eu vou com a minha menina, eu chego perto dela, ela está lá brincando, filha, chega aqui, vem cá, deixa eu te falar, mamãe daqui 5 minutinhos vai embora, combinado? Ah, mas eu quero ficar mais um pouquinho, então a gente pode ficar 10. Pergunta se ela me dá trabalho para ir embora. Sempre nessa altura. Então, assim, a gente buscar recursos que são simples, para poder ter essa educação respeitosa e dar a vez a essa criança, voz, que a gente cria sujeitos que sabem se posicionar, se colocar, que não aceitam qualquer coisa. Essa questão de abuso. Se a gente começa desde criança, não é dando sermão para a criança, não, gente, porque criança não aprende com sermão. Eu, por exemplo, eu falo, meu menino 19, a minha menina 6. Toda vez que o João vai fazer a banho dela, toda vez eu sempre ensinei para ele, meu filho, você vai chegar para ela e falar assim, você me dá licença, Maria, para eu poder te lavar? Porque você está invadindo um espaço que é dela, o corpo que é dela. Para ela entender que não é qualquer pessoa que pode chegar e meter na mão, então você me dá licença? Então eu sempre ensinei isso para ele. Porque ela é vista como uma pessoa que tem, que essa questão, eu falo assim, e é muito interessante, porque eu tinha mania com o João. 1, 2, não quero falar o 3 ele estava do meu lado. E ela, igual eu falei, como a mamãe falou que eu estou criando diferente, eu falei, Maria falou, outro dia não sei o que ela está fazendo. 1, 2, aí eu falei, o 3, ela, depois do 3, mamãe, vem o 4. O que você quer? Para ela não fez sentido aquilo. Para o João fazia, porque o João, por um pequeno momento, eu criei ele pelo livro, porque era a experiência que eu tinha. Mas para ela não fez sentido. É igual você pegar um chinelo para a criança que apanha, ela vai falar assim, isso é coisa para bater. Ela vai falar, não, isso aí é para calçar no pé. Ela não vai falar que é para bater, se ela não apanha. E por uma vez, gente, eu vou falar, e a gente enquanto mãe, enquanto professor, a gente tem nossas falhas, tem nossos defeitos, tem dia que a gente não está bem, e deixar claro para a criança, olha, hoje eu não estou legal. Eu falava isso com meus alunos, hoje a professora não está legal, gente. Hoje vai ser, eu vou deixar aqui atividade, nós vamos fazer, vocês vão brincar. Mas eu falava para eles, eu demonstrava também que eu sou frágil. A gente tem que demonstrar para a nossa criança. Eu bati uma única vez na Maria Flora, eu dei um tapa nela na bunda. E aí meu menino veio e falou assim, mamãe, você não está bem. Deixa que eu tomo a situação. Ele pegou. E aí depois eu cheguei para ela e falei assim, minha filha, se perdoa, mamãe. Porque a mamãe está muito nervosa, tinha acontecido tanta coisa na escola, eu estava muito nervosa, eu acabei descontando você. A gente demonstrar fragilidade para as nossas crianças, demonstrar que a gente é fraco. Porque, igual fala, a gente também não consegue ser forte o tempo inteiro. E eu demonstrava isso para meus alunos, como demonstro para meus filhos. Tanto é que o João trabalhou, mas a Maria, sem querer, esse dia realmente eu estava, e aí o João, graças a Deus, tomou a rédea lá da situação e ficou com ela e acalmou ela.
Mas eu falo é isso, assim, sabe? E é igual eu falo, eu não condeno tecnologia, apesar de gostar muito de explorar com minhas crianças a questão da natureza, de criar brinquedos, de dar voz a eles, o que vocês querem fazer? Eu sempre fui te perguntar. Planejamento meu, eu só escrevia a rotina, porque eram os meninos que montavam o planejamento, não sou eu, professor. Eles que escolhiam. O que nós vamos fazer? Gente, essa semana o que nós vamos fazer? Na segunda-feira, minha rotina era, vamos planejar a nossa semana? Dentro do que eles me falavam, eu ia lá e montava toda a minha atividade preparada para eles. Porque eu falo, a partir do momento que a professora se põe em não trazer aquilo que a criança precisa para aquela idade, ela já está sendo desrespeitosa. Não é só uma fala, não é só um jeito de colocar de cachar e o tal de cantinho de pensar, gente. Quando vem o tal do cantinho de pensar, eu falei, está ensinando para a criança que pensar é sofrimento, né? Vou te colocar no cantinho de pensar, a criança vai ficar lá pensando. Eu fiz isso de errado, vou fazer lá. Falei, meu Deus do céu. É umas coisas que a gente vai criando, é igual eu falo, a gente tem que ter muito cuidado. A gente que está na área da educação, eu falo que a gente tem que estudar muito, porque senão a gente cai na base do achismo. Né? O que é criança? Igual, por exemplo, 2 anos, o que é criança morde? Quando você tem e traz essa segurança para o pai e sabe dizer por que a criança morde, e vai acontecer mesmo. É a sala que mais dá problema na escola, é a sala de 2 anos, de 1 a 2 anos. Mas você traz esse conhecimento para o pai, ele sai de lá te amando. E você tem, mesmo o respeito que você tem pela essa criança, você tem que ter pela família, né? Que eu vejo isso muito. Por que os pais estão tão afastados também da escola? Né? Aqui eu trouxe da criança, a criança merece, mas os adultos também estão precisando aprender a ter uma educação respeitosa. Né? Por quê? Porque eles vêm com as 7 pedras em cima da gente, e aí quando você traz um respeito para eles passam a te olhar de outra maneira. E quando você vem com essa fala de conhecimento e não de achismo, você consegue mostrar para eles sua criança. E é que eu falo muito isso, as professoras estão precisando estudar mais para trazer aquilo que as crianças realmente precisam para a idade delas. Não adianta trazer letra para uma criança de 4 anos que está em pleno movimento. Ela é corpo, gente. Criança de 0 a 7 é corpo. O Dr. Steiner divide de setembro as nossas fases da vida. É que eu falei, a criança aqui agora o mundo é bom. E o que a gente tem feito de bom? Por isso que, igual, por exemplo, uma coisa que é desrespeitoso para a criança, para a gente, o que você está fazendo para que ela fique nesse mundo e acredite que esse mundo é bom? Aí aconteceu aquele acidente lá de Mariana, as professoras querendo debater isso com a criança. Isso é situação para debater com uma criança, gente, de 0 a 7 anos? Em um outro momento você vai trazer essa consciência para ela. Né? A gente precisa parar com essa mania de que, igual eu falo assim, a gente perdeu o controle dessa situação assim, agora a criança tem que ser tudo. Não. A gente, enquanto autoridade, a gente pode trazer o que ela precisa, ser amada, e ela ter a referência na gente, com uma educação respeitosa. Né? E aí, eu vou contar uma história, o Paulo fez um sinal ali para mim. O Paulo resolveu para mim, muita pouca gente ficar nervosa, não, pessoa extremamente nervosa, tá, gente? Vocês não me contar dessa história, mas tá bom. Porque, assim, gente, é a primeira vez, né? Tá fluindo. Igual eu falo, eu devia ter trazido slide, que o slide vai orientando a gente acaba. Eu sou igual o Paulo, a mente muito acelerada, a gente vai pensando e vai. Mas é assim, é uma história que eu gosto de contar muito no que eu faço, tanto para a formação dos professores quanto palestra para os pais. Porque, igual eu falo, gente, qualquer serviço você tem que estar por estar. O que me deixa muito triste em escola, porque escola cabe qualquer um. Não dei certo na engenharia, eu vou ser professor de matemática. Não é? A escola que tinha uma época que tinha que ter da Globo, amigos da escola, aquilo me dava uma raiva, gente. Ah, você é amigo do hospital? Você foi voluntariado lá no hospital? O que você tem? Não. Escola é um lugar que cabe todo mundo. E as pessoas não estudam. E aquilo que eu falo, a gente está vivendo aí um caos das crianças que estão sem limites. Crianças mini-reis e mini-rainhas que podem tudo. E ao mesmo tempo a gente não está conseguindo reagir, vamos dizer assim, famílias totalmente destruídas, despedaçadas. E a gente está vivendo, e as professoras entrando também muito desgastadas e com feridas, que todos nós fazemos. A gente não entende a ferida do outro, né? E aí eu conto essa história que eu falo assim, ela me faz refletir muito. E como professora, porque eu dedicava meu tempo mesmo aos meus alunos, às minhas famílias, dependendo do lugar que eu atuo, que conta o seguinte, o pai chega no serviço e o menino vai correndo nele e fala assim, papai, quanto que você ganha por hora?
Falei, menino, para que você quer saber isso? Isso não é coisa de criança saber, não? Ah, pai, me fala, não, vai brincar, vai pra lá, vai pra lá. Aí, aquela situação básica, o pai senta no sofá, tira o sapato, não sei o que. Aí chega e fala, papai, me fala, por favor, quando você vem embora? Já te falei que isso não é coisa de criança saber, não. Pode sair daqui. Aí na hora do jantar lá, ele falou assim, papai, você me dá R$10? Aí o pai já estava nervoso, bateu na mesa. Aí, então por isso que você queria saber quanto que eu ganhava por hora? Pode sair daqui. Aí ele foi choroso. Aí a mãe chegou para ele e falou, acho que você pegou pesado aí. Não precisava ter falado assim. Eu falei, é mesmo, né? Aí foi lá no bolso, ele falou, vai lá, vou olhar o pai. Aí ele falou, filho, você me desculpa, toma aqui os R$10. Papai está bem nervoso. Mas aqui, papai ganha R$30 por hora, por que você quer saber? Dá aqui seus R$10. Aí o menino pulou da cama, pegou o alfinete, pegou R$20, juntou com os 10. Disse, agora me dê de uma hora do seu tempo. É isso. Nossas crianças estão sedentas de autoridades amadas, com educação respeitosa, tanto por parte do magistrado, do professor, quanto por parte das famílias. Mas é num mundo que a gente está vivendo de pessoas feridas. Então, eu acho que quanto mais a gente puder ser luz e transformar essas crianças, igual eu falo assim, a gente tem que vir, quem está nessa área da educação infantil, a gente tem que vir para fazer diferença mesmo. Eu já tive mãe de entrar lá na escola, de querer me dar tiro, saindo de lá, me dando flores, despedindo de mim. Mas, Gisele, você melhorar, não sou maioral, não sou melhoral, gente. Eu entro em um lugar, eu quero fazer a diferença. Eu quero, mesmo que eu falo assim, eu faço com outro aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Meu pai foi servidor público durante 45 anos, ele sempre falava isso comigo. Servidor público é servir ao público. Então, eu, enquanto servidora pública, eu estou ali para servir a minha criança, os meus pais, as minhas professoras. E tento trazer ao máximo esse respeito, que eu acho que é o que está faltando. Respeito e paciência. Então, é que a gente está vendo as pessoas matarem ali, o mundo está do jeito que está. Né? E aí, nessas entrelinhas, a gente vai educando uma criança que tem voz, que tem vez, que tem propriedade, que consegue se colocar, se posicionar. É igual fala assim, mamãe às vezes fala assim, nossa, Maria Flor, aquela coisa, você tem que entrar no elevador, tem que cumprimentar todo mundo. Ô, gente, eu odeio entrar, eu, Gisele, odeio entrar no Uber e o Uber puxar papo comigo. Eu não gosto. Agora, a criança, porque a criança ela tem que cumprimentar todo mundo, dar beijo em todo mundo. Né? Isso é uma violação que a gente faz com a criança o tempo inteiro. Pedir determinadas coisas. Aí, às vezes, ela me questiona alguma coisa, a mamãe fala, tá vendo? O João não podia falar. Eu falei, realmente, o João não podia. Eu errei com o João, né, meu filho? Ele fala com ele, né, meu filho? Mas com ela eu tô acertada. E tanto é que você vê a diferença de um para o outro. Ela consegue se posicionar muito mais, às vezes, do que o meu menino de 19 anos. Ela com 6 anos. Ela consegue se colocar muito mais que ele. O João é aquele menino que, pelo jeito, é aquele que quer agradar todo mundo, que não consegue dizer o não, às vezes, né? Porque a gente vai podando a criança ali o tempo inteiro, deixando deixando de fazer a vontade, igual eu falo. A gente tem que saber a linha tênue ali, o equilíbrio dessa autoridade, né? Sem ser autoritário. Agora, se você não está vendo na sua criança, você não está gostando do que você está vendo na sua criança, repensa, né? O que você está propondo para ela, o que você está sendo para ela, principalmente criança, de educação infantil, principalmente criança de 0 a 7 anos. Repensa o que você está, né? Porque ela aprende ao exemplo, é o exemplo que arrasta, não adianta. Criança de 0 a 7 é o exemplo. Então, assim, enquanto professora, eu não estou gostando do que eu estou vendo no aluno, né? Pensa, igual eu tinha uma professora, o menino dela toda hora surtava. E aí você chega na cantina, a professora está surtando na cantineira, gritando no meio dos meninos. O que você quer? Seu aluno vai lá e fala baixinho na cantineira, né? Então, assim, umas coisas que a gente precisa pensar, e eu gosto muito dessa educação respeitosa nesse sentido, é dar vez e voz para uma criança, enquanto sujeito, que consegue se posicionar, mas sabendo que por trás dela ela tem uma autoridade. Né? Igual eu falo, eu crio meus alunos e os meus filhos, eu falo que quando fizer alguma coisa não certa, não corram de mim, corram para mim. Corram para mim. Professora, meus alunos direto, professor, tá, igual a gente, umas coisas assim, dando um exemplo da escola. Aquele calorzão, o aluno foi lá no banheiro, se molhou todinho, e estava muito calor, gente, até a gente encontrar adulto ia querer fazer. Aí a professora chega, escrachando o menino.
pensar na situação. Aí você vai, igual eu falo, tudo isso você tem que procurar saber a história. Tinha 3 dias que o menino não tomava banho, o pai saiu, era drogadíssimo, e não pagava água e tudo, e naquele calorzão ele entrou e a professora não teve atenta, que eu quis xingar o menino, e eu tive que rir, assim, desesperado, o menino, virei, porque ele estava todo encharcado, aquela coisa, mas estava muito gostoso. Eu virei para o Mas depois a gente vai entender o contexto e tudo, eu acho que é isso, a gente enxergar a criança como sujeito, é o que vai conseguir mudar essa turma que está vindo aí. Essa turma que está.